Olá a todos! Hoje eu escolhi falar para vocês a respeito dos aspectos de Mercúrio com a Lua no mapa de nascimento. Se você tem alguma ligação de Mercúrio com a Lua, então esse vídeo ele tem o objetivo de esclarecer esses aspectos. Então, lembrando que os aspectos fluentes são sextil e trígono. Os aspectos tensos são quadratura e oposição. E a conjunção ela é neutra, ou seja, ela tem características tanto harmônicas como desarmônicas. Então a Lua ela pode fazer qualquer um dos aspectos que a gente chama de maiores, que são esses que eu falei, com Mercúrio. Mercúrio é o princípio do intelecto, da inteligência, ou de uma inteligência que não necessariamente necessita do intelecto, né? A gente tem formas de inteligência emocional, inteligência afetiva, né? E nós temos também inteligência ligada ao intelecto, mas não necessariamente a inteligência ela está vinculada diretamente ao intelecto. Nós temos o intelecto também, pessoas mais intelectualizadas também são representadas por Mercúrio. Então, Mercúrio é o planeta da comunicação, é o planeta da nossa expressão, de que maneira nós nos expressamos, nós nos fazemos entender e entendemos o mundo. Quando esse princípio dessa troca com o mundo, que inclusive também tem uma relação com a troca que a gente faz quando a gente respira, né? A gente vai reciclando o nosso ar, né? Mercúrio também tem a ver com a respiração, e não só com a expressão, mas também com o fato de que nós respiramos e há uma troca de gases, né, no nosso organismo, e para que a gente se mantenha vivo. Então, o Mercúrio, ele é o princípio é um princípio aéreo, né? É um princípio de levar informação, de trazer informação, buscar essa maleabilidade da vida, que também é expressa através da comunicação, da palavra, do conhecer, da curiosidade pela vida. Então, Mercúrio tem todas essas atribuições. E quando a gente fala da Lua, né, de um vínculo com a Lua sendo o princípio da maternidade, representando a mãe, Mercúrio representa os irmãos e a Lua representa a mãe. E a Lua, ela como sendo esse princípio da nutrição, o princípio do aconchego, o princípio da segurança na vida, a busca por um conforto, né? A Lua, ela é considerada planeta em astrologia, embora seja um luminar, né? Mas ela tem aí uma relação com esse nosso estado emocional, com esse nosso humor, que ele é mais variável, né? O humor, ele varia muito mais do que o sentimento, por exemplo, né? Então, é o nosso estado emocional, onde que nós nos sentimos seguros na vida. Como que nós nos sentimos seguros na vida em termos de aconchego, de nutrição, de bem-estar. A Lua também tem um lado muito físico. A Lua que representa, então, a nossa família, grande parte do nosso passado, enquanto um passado interno, enquanto aquilo que a gente internaliza, as nossas emoções. Né? Então, esse princípio da Lua, quando ele se une ao princípio de Mercúrio, ele faz com que a gente precise se expressar, né? Mercúrio, expressar as nossas emoções. E essa necessidade de expressar as nossas emoções, ela pode ser feita de uma maneira fácil ou de uma maneira em que nos causa desconforto. Essa expressão das nossas emoções, ela passa a ter uma importância pra gente muito maior, porque a pessoa tem um aspecto Lua-Mercúrio. Então, quando você tem um aspecto Lua-Mercúrio, a sua mente, ela está ligada às suas emoções. Então, aquilo que você sente tem muito a ver com a maneira como você pensa, aquilo que você nutre na sua mente. Quando você nutre pensamentos na sua mente, e essa palavra nutrir pensamentos tem o resumo da Lua com Mercúrio, nutrir Lua, pensamentos, Mercúrio, você afeta o seu estado emocional. É como se você pensasse algo que lhe aconteceu. Aí você fica lembrando, aquilo vai lhe causando angústia, então você acaba desenvolvendo um estado emocional ou alterando o seu estado emocional. Da mesma forma que você pensa em coisas alegres e se sente bem, né? Então, a mente da pessoa que tem Mercúrio com a Lua,
ela afeta diretamente o emocional. Ah, mas você pode dizer, isso acontece com todas as pessoas. Sim, acontece com todas as pessoas, mas as pessoas que têm uma ligação Mercúrio-Lua, elas são afetadas muito mais pelas impressões mentais, e isso vem para as emoções da pessoa. E aí tem outros desdobramentos, né, que a pessoa acaba somatizando, porque a Lua tem a ver com o nosso lado confortável a nível físico também. Então, de como que os meus pensamentos afetam as minhas emoções e aquilo vai numa reação em cadeia e chega lá no corpo, né? Como uma raiz somática daquilo que eu penso. Então, quando você tem uma ligação com a Lua Mercúrio, você pode perceber que você tem uma tendência maior ou a se estressar, ou a ansiedade, né? Por conta de que os pensamentos, eles estão o tempo todo gerando estados emocionais em que eu preciso resolver, para que não vire aquela bola de neve e não tenha esse efeito cadeia que vai chegar lá no corpo físico. Os aspectos positivos da Lua com Mercúrio, isso pode indicar que o conhecimento, a busca de uma informação, né, de um conhecimento faz com que você saia de um estado mental, de um estado emocional negativo. Então, é através da busca de conhecimento em que essa busca pelo conhecimento é que faz com que você resolva muito da tua história emocional. Então, muitas vezes você tem uma questão, você vai lá e pesquisa sobre aquela questão emocional que você tem, e você se informa, e você busca informação. E quando você fala, quando você se expressa, quando você consegue expressar aquilo que você está sentindo, quando você se faz compreender naquilo que você está sentindo, você se sente bem. Então, porque há uma necessidade de expressar aquilo que você está sentindo. E como que você expressa aquilo que você está sentindo? Você tem facilidade para expressar ou você tem dificuldade? Não é uma regra que os aspectos tensos de Lua-Mercúrio faça com que você tenha uma expressão deficiente. Mas, geralmente, a gente tem mais dificuldade de expressar. A gente tem mais dificuldade de discutir as questões relacionadas às nossas necessidades. Muitas vezes a gente não fala das nossas necessidades. A gente passa pela vida sem falar das nossas necessidades mais internas, mais emocionais. Por causa de uma sensação de uma inadequação daquilo. O Mercúrio com a Lua tem a ver também com assuntos que estão relacionados às emoções, a maneira como que a gente funciona no nível mais interior, né? E o interesse por essas questões. Pode também mostrar uma expressão acolhedora, mais afetuosa, né? Você se comunica de uma forma mais afetuosa, mais acolhedora. Ou então, dependendo do aspecto e também do signo da Lua, né? O signo da Lua é muito importante, obviamente que de Mercúrio também. Então, independente dos signos envolvidos, também tem a ver com uma precipitação, muitas vezes, por conta de que você fala baseado no estado emocional seu. E isso se traduz muitas vezes em precipitação. Você sente e aí você vai e fala. Claro que os elementos de precipitação estão muito mais relacionados a Marte e Mercúrio e a Urano e Mercúrio, mas pode acontecer que você fale sob o efeito de uma emoção. E no sentido de jogar para fora aquilo que você está sentindo. Mas se tiver uma ligação com Marte e Mercúrio, isso se torna mais forte. Não necessariamente a pessoa, sob o efeito de uma emoção, ela vai e despejar tudo em cima dos outros. Não necessariamente funciona dessa forma. Mas quando a Lua ela se une a Mercúrio, há uma necessidade de expressar a parte emocional, ou então até mesmo de trabalhar, de estudar, de aprimorar e ter curiosidade sobre aquilo que vai fazer com que as minhas emoções elas possam ser vividas de uma maneira mais confortável para mim. Então, o estudo sobre a natureza emocional das pessoas e sobre a nossa própria natureza emocional pode estar relacionado aí com aspectos Lua-Mercúrio. É claro que o aspecto mais forte na astrologia é a conjunção. E tudo isso que foi dito aqui no sentido tanto de uma harmonia ou desarmonia pode acontecer ao longo da vida, tanto em termos harmônicos como desarmônicos. Lembre que nós estamos falando de 2 planetas pessoais, né? Mercúrio anda 1 grau por dia, então o aspecto que ele faz com a sua Lua é no máximo de 3 dias, né? Então, Mercúrio, quando ele passa pelos graus da sua Lua do nascimento, ele faz aspecto pouco tempo. Então, assim, não é algo em que é algo em que você vivencia ao longo da sua vida, porque tem a ver com a tua história.
né? Então, muitas vezes a gente percebe pessoas que sofrem de ansiedade por conta de aspectos tensos de Lua-Mercúrio, né? Então, ainda que você tenha aspectos positivos de Lua-Mercúrio, harmônicos, como trígono e sextil, isso vai indicar, assim, uma facilidade para sua comunicação, mas ainda assim há uma tendência a passar para o corpo físico essas questões mentais, né? As ideias, os pensamentos. E essa passagem para o corpo físico, inclusive, pode ser positiva, por que não, né? Então, também tem o lado, um trabalho que também é bastante comum, a parte do reiki, lembrando que Mercúrio ele tem uma ligação com as mãos, quando o reiki ele é realizado mais para curar questões emocionais, tem a ver com a mente também, Mercúrio, e as emoções das pessoas que trabalham com a emoção dos outros, e com uma maneira de viabilizar a expressão da emoção dos outros e da sua própria. E lembrando que a Lua também ela é representativa das mulheres em geral, do feminino, e essa comunicação a respeito do feminino e das próprias necessidades. E a Lua ela também tem uma relação com a mãe, com as mulheres na nossa vida, tanto na vida das mulheres como na vida dos homens. A Lua é a esposa, a Lua é a mãe. Então, quando a Lua ela tem uma ligação com Mercúrio, e você tem irmãos, por exemplo, né? Isso pode indicar algo da relação dos seus irmãos com a sua mãe, que tem uma importância na sua vida. Algo da relação do seu irmão com a sua mãe tem uma relação no seu mapa. Isso tem a ver com a casa. Por exemplo, se você tem uma Lua em conjunção com Mercúrio na casa 2, algo da relação financeira da sua mãe com o seu irmão incomoda você. Ou então, você é beneficiado de alguma forma da relação financeira que seu irmão tem com a sua mãe, ou com a sua irmã tem com a sua mãe. Isso pode indicar também comércio com pessoas da família, Mercúrio, que tem uma relação com o comércio, né? Um comércio em casa, pessoas que têm Lua Mercúrio podem fazer da sua casa um local de atividade comercial, um local de conhecimento, né? São muitas as interpretações, eu não vou esgotar todas elas aqui, né? Não tenho essa pretensão, porque são muitas as possibilidades. Mas veja, uma vez que o Mercúrio representa o comércio, uma vez que o Mercúrio representa as trocas, representa o ambiente do conhecimento, a sua casa, a Lua, o seu ambiente doméstico pode ser um ambiente onde essas práticas se realizam. Práticas que estão relacionadas aí à comunicação, práticas que estão relacionadas ao ensino, relacionadas a vendas, e também isso pode indicar uma casa onde moram muitas pessoas, onde tem muitos parentes, primos, primas, todo mundo mora ali, ou então é uma casa em que é frequentada por muitas pessoas da família, não necessariamente moram, mas muitas pessoas da família. Isso pode indicar, sim, um entra e sai de pessoas, uma casa com um trânsito muito intenso de pessoas que ora vem morar aqui, depois sai, vai morar com a tia, vai morar com um primo, o primo vem morar aqui, o tio, o cunhado, a cunhada, porque Mercúrio representa os nossos parentes. Então, a relação dos nossos parentes com a nossa mãe tem um fator ou que nos incomoda ou que nos beneficia. Isso vai depender do aspecto e de como Mercúrio também está relacionado com outros planetas da carta natal, do mapa natal. É claro que a sua Lua, você pode ter Lua Mercúrio e pode ter uma Lua com Saturno, pode ter uma Lua com Urano também. Então, o mapa ele tem que ser visto num conjunto. Eu apenas estou falando dos aspectos Lua-Mercúrio. Então, olhando o aspecto Lua-Mercúrio isoladamente, nós podemos perceber uma ligação da relação da mãe com o irmão, da mãe com a irmã dela, o irmão dela, que é o tio ou tia, com primos, primas, né? Com os nossos sobrinhos, enfim. Da relação da mãe com os demais parentes e o que fica da relação dos nossos irmãos com a nossa mãe e como que nós nos colocamos no meio dessa relação. E por que isso passa a ter importância? Porque a pessoa tem aspecto Lua-Mercúrio. Se a pessoa tem aspecto Lua-Mercúrio é porque algo dessa relação ela tem um significado para a pessoa, né? Então, esses são os aspectos gerais. Quando se trata da esposa, no caso do mapa masculino, ou então do mapa feminino, que tem relação com outras mulheres, isso tem a ver com a comunicação com o feminino. Então, a pessoa pode ter uma dificuldade na comunicação, ou uma dificuldade de se expressar para sua companheira, para sua esposa, uma dificuldade de se expressar para uma mulher, ou uma dificuldade de compreender o universo feminino,
uma dificuldade de compreender a natureza de determinadas pessoas do sexo feminino, né? Então, isso pode indicar uma dificuldade de compreender a maneira como as mulheres pensam, ou a maneira como a mãe pensa. Isso pode dar um choque na comunicação entre o homem que tem o mapa e a sua esposa, né? Se ele tem esse aspecto, ou uma divergência na comunicação com a mãe, ou no ponto de vista, na maneira de pensar, que diverge da maneira da mãe, da esposa. Uma pessoa significativa ao longo da vida que diverge, né? Tem um pensamento diferente daquele nosso, né? Então, essa lua Mercúrio, ela pode indicar também uma empatia mental com uma determinada pessoa, pode indicar, sim, um entendimento, uma plena compreensão da natureza emocional das outras pessoas, né, no sentido aí de uma positividade, de um ângulo harmônico, e a compreensão dos sentimentos alheios, uma empatia mental com aquilo que os outros sentem. Você se coloca no lugar dos outros na maneira como essa pessoa está sentindo. Então é um aspecto de empatia também, da capacidade de nos colocar mentalmente e emocionalmente no lugar dos outros e se expressar para os outros de forma a diminuir o sofrimento emocional delas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.